E falando em saúde, o número de atendimentos por AVC no estado de São Paulo é o maior desde 2019. Só nos primeiros meses deste ano, os centros de reabilitação da capital registraram quase 4.000 pacientes. Na verdade, o número de atendimentos está em alta no estado e também na capital. Agora, os números da capital, da cidade. Cíntia Toledo está ao vivo aqui com a gente, traz os detalhes, né, sobre esse aumento que é preocupante, né, Cíntia? Boa tarde. Bastante, viu, Alan? Uma boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente aqui no SP1. Eu falo ao vivo da entrada da ACD. E você sabe que aqui também os atendimentos de reabilitação por casos de AVC também vem crescendo. Então, só no ano passado foram 8.300 atendimentos desse tipo. E nos 3 primeiros meses deste ano, esse número já passa de 2.000 atendimentos. A que os especialistas atribuem, né, esses aumentos? Ao estilo de vida da população. Muitas vezes, né, com a correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo de fazer exercício, de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação e depois essa conta vem, né? Tudo isso contribui para os fatores de risco. Então vamos lembrar, vai abrir uma tela que vocês vão acompanhar comigo, quais são os fatores de risco nesse caso do AVC. Então, hipertensão, né, falando da famosa pressão alta, colesterol alto, diabetes, o sedentarismo, que eu comentava agora mesmo com vocês, tabagismo, então o fumo tem um papel muito importante nisso, obesidade e o histórico familiar. Mas você sabe que os médicos ressaltam que o estilo de vida conta até mais do que os fatores genéticos. Então é muito importante cuidar da própria saúde e ficar atento aos primeiros sinais, né, a qualquer sintoma, porque o atendimento médico rápido pode evitar sequelas mais graves. Então vamos lembrar esses primeiros sintomas, esses sinais, olha, sinais de alerta, vocês vão acompanhar comigo também. Dificuldade súbita, né, repentina para falar, para entender o que está sendo dito. E aí muitas vezes a pessoa pensa, é porque eu estou cansado, não procura atendimento naquele momento. Não, a recomendação é para buscar atendimento imediatamente. Isso vale também se a pessoa sentir do nada uma fraqueza em um lado só do corpo, nos braços, nas pernas, a perceber que a boca está torta, que está com dificuldade para falar, uma tontura, falta de equilíbrio, dor de cabeça intensa, repentina, ou então uma dor de cabeça mais frequente, também é algo que deve ser investigado. E alterações na visão, né? De repente a visão fica mais turva, está com dificuldade para enxergar, para ver ali o que está acontecendo, também é importante já buscar atendimento médico. Vamos dar uma olhadinha na reportagem para a gente ver aí esses outros sinais que devem buscar a nossa atenção e também como evitar esse tipo de situação. A dona Dolores ainda se emociona ao falar do AVC que teve há 2 anos. Eu acordei de manhã e eu tinha mania de deixar o celular embaixo do travesseiro. Eu passei a mão e não senti, achei que ele tinha caído no chão. Eu peguei e me joguei no chão. Sabe quando você desce, mas não fica de pé, para procurar. Aí meu marido chegou do banheiro, que ele tinha ido no banheiro, achou que eu tinha caído. Aí chamou uma vizinha para me socorrer. O hospital para onde ela foi levada não detectou o acidente vascular cerebral. No mesmo dia, ela teve outro. E aí veio para São Paulo, mas já com sequelas graves. Há 2 meses tenta se reerguer com a fisioterapia da ACD. Segura o pé no degrau, segura, cresce o corpo. Aí olha lá pra frente, elegante. No caso da dona Dolores, o AVC foi causado por um entupimento de uma das carótidas, que são artérias que ficam na região do pescoço e levam oxigênio para o cérebro. Os 30 anos de cigarro podem ter contribuído para o quadro. Alguns hábitos que a gente precisa tentar cessar, por exemplo, parar de fumar, parar de usar álcool, uso de drogas também. Então, voltar a fazer atividade física, quer dizer, combater o sedentarismo dentro do possível, visitar o médico, fazer os exames que são solicitados, tomar as medicações recomendadas. Os idosos são os que mais sofrem com o problema. Mas jovens como o youtuber e biólogo Pirula, de 43 anos, também podem ter um AVC.
Só nos 3 primeiros meses deste ano, a capital registrou 1.188 internações por AVC, segundo a Secretaria de Saúde. O número é 45% maior do que o registrado no mesmo período de 2020. Uma das causas mais frequentes de AVC é a pressão alta, a hipertensão. A Adriana sofreu anos com isso, até que no auge da pandemia teve 4 AVCs em poucas semanas. Fui no hospital, falaram que era labirintite. Aí ficou uma semana de 3 dias, depois voltou, aí teve o primeiro AVC. Aí ela veio sem equilíbrio. Aí na outra vez que foi, aí deixei ela falando, quando fui de tarde para fazer visita, entubaram ela. Estamos nessa luta aí, vai fazer 5 anos agora, dia 5 de junho. Tem só um mês que ela começou a fisioterapia aqui na ACD e já percebe os avanços. Antes ela não conseguia nem ficar em pé. Agora já dá alguns passinhos com a ajuda do andador. Foi o suficiente para sonhar com uma outra vida, como corretora de imóveis. Estou querendo vir de casa aqui. Trabalhar, porque era muito ativa. Eu trabalhava já. Força aí, dona Adriana, sucesso, vai dar tudo certo, né? A gente sabe como é difícil, né? Essa recuperação, mas tá aí, tá no lugar certo e vai conseguir esse progresso todo aí na recuperação. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde aqui da capital informou que conta com unidades de saúde e hospitais preparados para atender os pacientes com AVC e que tem protocolos específicos para garantir agilidade no atendimento, que a gente sabe que é fundamental. Quanto mais rápido, mais chance de recuperação, mais chance de sucesso. Segundo a Secretaria, em 2024 foram registrados 2.075 óbitos por AVC isquêmico aqui na capital. Em 2025, até abril, já são 512 mortes. Vamos conversar com esse assunto agora ao vivo com a doutora Marcela Schettini, que é neurologista do Hospital das Clínicas da USP. Doutora, brigadíssimo pela sua presença, bem-vinda aqui ao SPE1 para falar desse assunto tão importante, né? Que também traz tantas dúvidas aí para os paulistanos. Vamos começar perguntando sobre a diferença dos tipos, que a gente citou agora, né, na reportagem, de AVC exatamente, né? Tem o isquêmico, né, e também o hemorrágico. O que é isso? Perfeito. Boa tarde, obrigada pelo convite. Uma entrevista necessária, eu diria. Vamos nessa. O AVC isquêmico, ele é causado por uma obstrução da artéria. Então, a artéria que leva o sangue para o cérebro, ela obstrui e aquela parte que receberia o sangue não recebe e morre. É o AVC isquêmico, que é o mais comum, é alguma coisa próxima a 85%. E o hemorrágico, há uma ruptura dessa artéria. Essa artéria rompe intracraniana e aí tem um sangue dentro da cabeça. Esse é o menos frequente, mas tão grave quanto. Às vezes até mais grave, dependendo da localização. A gente viu na reportagem da Cíntia Toledo, né, inclusive uma tela ali bonitinho, com todos os sintomas envolvidos com AVC. Agora, de todos esses sintomas, quais são os mais representativos, né, que todo mundo tem que ficar mais de olho ali se acontece para correr para o hospital? Perfeito. Os mais comuns são perda de força de um dos lados do corpo, boca torta, fala enrolada ou dificuldade para falar ou entender o que é falado. Esses são de longe os mais frequentes que acometem os pacientes com AVC. E o grande insight é que são sintomas súbitos. Acontece de uma hora para outra. A pessoa está na sua atividade normal de vida diária, ou trabalhando, ou alguma atividade de lazer, e subitamente ela tem o evento. Então, esse é o grande insight para a gente pensar que é porque o reconhecimento dos sintomas é fundamental para a gente conseguir fazer um tratamento adequado. Agora, vamos falar sobre esse tratamento adequado, porque é fundamental, né, você ser atendido rapidamente e os médicos, a equipe que vai atender ali no ambulatório está preparada para isso, Perfeito. Né? Começa no reconhecimento, que aí a população tem um grande papel, e levar esse paciente rapidamente para o pronto-socorro. E aí a equipe tem que estar treinada, tem que estar pronta para receber, tem que ter protocolos muito bem organizados e rapidamente, porque você tem 2 tipos de tratamento. Você tem um remédio que pode ser feito, que é um trombolítico, que a gente chama, que é na veia, só que tem um limite de tempo para fazer, até 4 horas e meia do início dos sintomas, só pode ser feito. E quanto mais cedo se faz, maior é a chance daquele paciente recuperar. Então, por isso a importância dessa rapidez ali, tanto no reconhecimento quanto no atendimento. E o outro é um tratamento um pouco mais complexo, aí você tem que ter centros mais avançados, que é um tratamento que a gente chama de trombectomia mecânica, que o médico entra com um catéter na artéria do paciente, entra pela perna ou pelo braço, pela artéria do braço, e ele vai até a artéria do cérebro que está com um trombo e ele tira esse trombo de uma forma mecânica, tira com o catéter para tentar desobstruir essa artéria e reperfundir, que a gente chama, né? Trazer de novo sangue para aquela área que está sofrendo. Vamos falar na real aqui, uma situação que os nossos pacientes enfrentam muito, principalmente na rede pública, demora. Está ali, está com esses sintomas, está esperando, vendo que ninguém atende, né? Que o tempo vai passando, que a pessoa continua com aqueles sintomas. O que é preciso fazer, né? Que iniciativa o parente ou o próprio paciente tem que tomar para dizer, gente, isso aqui é grave, exige
um atendimento agora? Acho que a primeira coisa, ele reconhecendo que é levando rapidamente para um hospital que tenha alguma estrutura de tomografia, porque você precisa do exame para diferenciar os tipos. A clínica é muito parecida dos dois tipos, então só um exame de imagem ou uma tomografia, que é o mais frequente que a gente faz, consegue identificar um ou outro, porque os tratamentos são totalmente diferentes. Então, levar para um pronto-socorro que tem alguma estrutura e lá falar, ó, tá com um braço fraco e saber a hora que aquilo se instalou. E avisar para a triagem. Existem triagens nos hospitais que são justamente para perceber esses sintomas. E esses pacientes que têm suspeita de AVC, infarto também, essas doenças que a gente chama que são tempo-dependentes, elas são priorizadas nessas triagens dos hospitais. Então, informar rapidamente o sintoma quando chega no hospital, não entrar na fila normal, né? Chegar e avisar, é uma suspeita de AVC, o braço dela está fraco, a perna está fraca há tanto tempo. Esse acho que é importante. A senhora citou aqui uns fatores de risco, né? Enfim, doenças cardíacas, né? Ou também diabetes, pressão alta. Agora, por que está tendo cada vez mais jovem também que tem AVC, doutora? E é verdade, tá? A gente tem percebido que tem um aumento importante no número de jovens com AVC, só que os fatores, na maioria, são diferentes. Não são exatamente esses fatores. Pode acontecer de um jovem que tem um quadro há muito tempo ali de diabetes, de pressão alta e pode ter um AVC por conta disso, mas a maioria das vezes são doenças ou genéticas ou doenças cardíacas estruturais, que a gente chama, doença do coração, ou às vezes a causa mais comum é uma lesão na artéria, na parede da artéria, que a gente chama de dissecção arterial. E isso, infelizmente, a gente não consegue identificar quem vai ter. Às vezes está relacionado a algum trauma, mesmo um trauma leve, ou às vezes tem alguma condição genética da pessoa que predispõe, mesmo com movimentos curtos. Então, essa dissecção da artéria, que é uma lesão na parede mesmo da artéria, pode gerar êmbolos e ir para o cérebro e fazer uma obstrução da artéria. Obrigado, doutora. Doutora Marcele, volta daqui a pouquinho. Você pode mandar a sua pergunta aí pelas nossas redes sociais, né? Pelo QR Code que aparece sempre na sua tela e também pelo @sp1.globo nas redes sociais, que ela responde daqui a pouco. Doutora, obrigado. Obrigada. Até a próxima, até o segundo tempo aí. Obrigada. Valeu.